Olá, crianças! É um prazer poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. E eu quero falar sobre a vida de Noé, né? Talvez você já tenha escutado aí da vida de Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem íntegro, reto, e que ele andava com Deus. Já pensou em conseguir andar com Deus? A Bíblia nos ensina que através de Jesus Cristo um dia a gente vai conseguir andar com Deus, a gente vai andar na presença de Deus todos os dias. Mas Noé, ele andava com Deus e Deus falou para Noé: Noé, eu vou usar você para salvar a sua família. Noé vivia num tempo em que as pessoas não obedeciam a Deus, as pessoas não faziam a vontade de Deus. E Noé, ele fazia a vontade de Deus, ele obedecia a Deus e ouvia a voz de Deus. E aí Deus falou para Noé: Noé, eu vou trazer um dilúvio. As pessoas nunca tinham ouvido falar disso, né? Hoje a gente sabe o que é dilúvio, muita chuva. E aí Deus falou para Noé: eu vou inundar a terra, todos os seres vivos irão perecer, só irá sobreviver quem estiver com você na arca. Noé tinha 500 anos quando Deus falou isso com ele. E Deus falou: construa um barco, uma arca muito grande, para que possa abrigar você, sua família e todos os animais que eu vou enviar para você. Noé, então, com 500 anos, começou a construir a arca. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Naquela época as pessoas viviam muito tempo. Noé ficou construindo a arca 100 anos. Já parou para pensar nisso? 100 anos. Tem pessoas que hoje em dia não vivem 100 anos. Mas Noé ficou construindo a arca por 100 anos. E aí todo esse tempo, né, cortando madeira, cortando árvore, preparando toda aquela arca. Quando ele terminou, Deus falou com ele: agora eu vou enviar para você todos os animais, você vai separar cada tipo de animal num lugar e você irá salvar esses animais, irá salvar a sua família. Num tempo e num dia determinado, Deus falou para Noé: Noé, entra na arca porque eu vou mandar a chuva, eu vou mandar o dilúvio. E aí Noé faz assim, entrou na arca, além dos animais que Noé havia separado, que Deus havia mandado para Noé separar, entraram na arca Noé, a esposa de Noé, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e as esposas dos 3 filhos de Noé. Então entraram na arca 8 pessoas ao todo. E aí começou a vir a chuva, né? Começou a chover o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, 40 dias e 40 noites chovendo direto. E era muita água. E aí a Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina que até acima a água subiu em torno de 8 metros, acima do topo da montanha mais alta que tem no mundo. E aí todos os seres vivos pereceram e só ficaram vivos Noé, a família dele e quem estava na arca. Depois de 150 dias as águas começaram a baixar e eles ficaram ali na arca até que o chão secasse, quase 1 ano depois, o período inteiro que eles ficaram na arca. Então, no ano 601 de Noé, ou seja, quando ele estava com 601 anos, eles saíram da arca e aí eles louvaram a Deus. Deus disse: olha, nunca mais vou destruir a terra com águas do dilúvio, e esse vai ser o sinal de que eu não vou mais destruir a terra. E Deus colocou o arco-íris no céu, né? E aí foi uma aliança que Deus fez com Noé e com todos os seres vivos do planeta, dizendo que ele não iria mais destruir a terra com as águas de dilúvio. Noé então passou a servir a Deus, Noé cultuou a Deus, continuou, né, servindo a Deus e continuou fazendo a vontade de Deus. O que a gente aprende nessa história? A gente aprende que vale a pena a gente andar com Deus e fazer a vontade de Deus, né? A Bíblia nos ensina a andar com Jesus, a obedecer Jesus, a crer que Jesus nos salvou. Assim como Noé foi usado para salvar a família dele, assim também Deus enviou Jesus Cristo para salvar a gente, salvar a nossa família. E assim como Deus falou para Noé construir a arca, Deus também nos deu a igreja. Porque na igreja a gente aprende de Jesus, na igreja a gente aprende da Bíblia Sagrada e do que Jesus fez para a nossa salvação. A gente aprende também nessa história que nós podemos andar com Deus
e sermos usados por Deus para salvar a nossa família. Noé foi usado por Deus para salvar a família dele. E você pode acreditar nisso, que Deus pode usar você, mesmo criança, para salvar a sua família. Fale de Jesus para os seus pais, fale de Jesus para os seus irmãos, se você tiver irmãos, fale de Jesus para os seus familiares. E aí, segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, a sua família pode vir a acreditar em Deus e acreditar que Jesus morreu na cruz para salvá-los. Então essa é a história de Noé, alguém que andou com Deus, que fez uma grande obra, grandes coisas, porque Deus o capacitou para realizar, para que ele pudesse salvar a família dele. E assim Deus faz conosco. Quando nós andamos com Deus, quando nós cremos em Jesus, quando nós confiamos nele, Deus pode nos usar para alcançar e salvar a nossa família, para que a nossa família esteja na presença de Deus. Então que você confie nisso e que você acredite de que Deus pode te usar para fazer uma grande obra, uma grande obra de Deus, né? Salvando, sendo usado para salvar a sua família, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus.